A argumentação é um item que traz muitos problemas para todos os candidatos. É um item tão complicado que até mesmo o examinador tem certa dificuldade em julgar esse item no momento que ele vai corrigir a sua redação. Eu sou o professor Gleison Versosa, você está no curso de redação. Fica comigo ligadíssimo nesse vídeo, preste atenção porque ele vai te auxiliar no processo de construção da sua argumentação textual e, claro, vou te mostrar exemplos práticos disso. Bora para a tela. Então ela já está dizendo que a argumentação é um item complicado e no que nós vamos ter exemplos reais. Como se define isso aqui dentro da maneira clássica lá da academia? As habilidades cognitivas mobilizadas na construção do texto, ou seja, suas habilidades mentais na hora de produzir a sua redação. De acordo com Gonzaga 16, para a construção de um bom texto argumentativo é necessário que, antes mesmo de iniciar a escrita efetiva, seja mobilizada uma série de habilidades cognitivas de modo a garantir que a finalidade comunicativa do texto dissertativo argumentativo, convencer o leitor sobre o seu ponto de vista a respeito de determinado tema ou assunto, seja atingida. O que isso significa, meu povo? Que na hora que você vai fazer o seu texto, é bem necessário que o seu texto seja construído antes, porque na hora que você vai construir o texto, você vai ser avaliado a partir da sua capacidade de mobilizar as habilidades cognitivas necessárias para isso, ou seja, escrever um texto não é algo aleatório. Quando você parte para a escrita do texto, o examinador ele espera que você demonstre que seu texto ele teve uma linha de raciocínio, que seu texto ele foi de certa forma pensado antes de fazer. Tanto é verdade que está marcado aqui, selecionar, relacionar, organizar e interpretar. O primeiro item é selecionar, ou seja, que argumentos você trouxe? Que exemplos você trouxe? Você trouxe filósofos? Você pode ter trazido um filme? Você pode ter trazido um livro? Quais exemplos você trouxe para o texto? E depois disso, como eles foram relacionados? E mais, como que você os organizou e qual foi a sua interpretação? Não basta, às vezes, você vai ali e traz um exemplo, mas na hora de interpretar o exemplo e fazer ele encaixar dentro do seu texto, às vezes o aluno se perde e acaba falando uma coisa nada a ver. E o que vai dizer então? Fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Note, para essa competência argumentativa é importante a autonomia do texto, ou seja, o seu texto ele tem que ser autossuficiente, por não depender de conhecimento exterior por parte do leitor ou mesmo dos textos motivadores para fazer sentido. Trata do texto que se explica por si só. O que isso significa? Que no momento que você vai fazer o seu texto, você não pode ficar fazendo referências a nada. Você não pode dizer assim, dessa forma, começar dizendo dessa forma, ou começar dizendo como diz lá no texto motivador. Não. O seu texto ele tem que existir sozinho. Ele não pode precisar de nenhuma fonte externa para existir. Ou seja, ele tem que existir por si só. Esse é um dos problemas que os alunos às vezes não conseguem entender. Eles começam a achar que o texto está dentro da história do concurso, está dentro da história dos textos motivacionais e não. A banca espera que o seu texto ele seja único, ele seja sozinho. Só ele já tem que ser capaz de ser entendido. E o que é foco temático? Para além da abordagem dos elementos do tema, na construção do projeto e no desenvolvimento argumentativo, espera-se que o participante interprete corretamente o tema sobre o qual ele deve escrever e demonstre que é capaz de trabalhar com o tema ao longo de todo o texto, tendo sempre como eixo central a temática delimitada pela proposta. Ou seja, está fazendo um texto, você tem que se manter o máximo possível no tema. Quase sempre você vai perceber que nós vamos ter um macrotema. Você vai fazer um concurso de educação, eles vão ter um macrotema educação. E dentro desse macrotema educação, eles vão trazer temas menores. Por exemplo, pode ser trabalhar a questão da inclusão na escola, pode ser trabalhar a questão da tecnologia na escola, mas a educação, ela é um tema macro. E aí é muito fácil você sair desse foco temático. É muito simples você começar um texto e começar a falar de outra coisa, portanto, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Desse modo, o foco temático se apresenta como um fio de sentido mínimo
que embasa o projeto de texto e o desenvolvimento das informações, fatos e opiniões ao longo do seu texto. Em outras palavras, o objetivo do foco temático é fazer com que você se mantenha ali naquilo que a banca te pediu e não que você comece a falar de coisas aleatórias ou que você esqueça o macro tema e comece a falar do micro tema. Então, o objetivo do foco temático é julgar se você está usando apenas aquilo que a banca pediu ou se você está desbandeirando para falar de outras coisas, tá? Isso é extremamente necessário. O que não é foco temático? Projeto de texto em foco temático é aquele em que o participante, ainda que esbarre em elementos do tema, não é capaz de sustentá-los ao longo de toda a redação, porque em cada trecho trabalha assuntos diferentes. Aqui ficou faltando um acento no i ali, né? Mas tudo bem. Então, o que é o foco temático? Para ter o foco temático, você tem que se manter dentro daquilo ali que foi pedido. E o que não é? Quando o aluno, ele vai, cada trecho do texto ele fala de alguma coisa, ou ele escolhe muitos argumentos e depois ele não consegue trabalhar eles dentro do texto e acaba que ele fala de muita coisa sem falar daquilo que era o necessário. Isso é muito fácil de acontecer. Você vai lá, vai fazer uma redação sobre inclusão dos surdos na escola e de repente você está falando que a escola tem que ter rampa. Por quê? Porque você acaba confundindo a questão da inclusão e você fala, não, então tudo é inclusão, vamos trabalhar aqui dentro da estrutura da escola para ter uma rampa para inclusão. Sim, mas se o foco temático do texto for o foco temático relacionado a deficiência auditiva, você tem que se manter dentro desse foco temático, porque esse tipo de questão ele vale ponto. Projeto de texto estratégico. Nesse tipo de texto, esperado para uma boa nota, a defesa do ponto de vista é feita de forma gradual e organizada, já que o participante faz boa seleção de fatos, informações e opiniões, considerando sua contribuição para o conjunto do texto. O que isso significa? Seu texto ele tem que sair do ponto A para chegar no ponto B, mas ele tem que progredir. Então você não pode lá na sua introdução já dar todos os dados. Você não pode lá na sua introdução já dar a resposta de onde você quer chegar. Isso não pode ser feito. Você tem que esperar a hora certa da conclusão para você concluir o texto. Da mesma forma, ao longo do texto, você tem que ir distribuindo as informações e os argumentos de maneira organizada. E a própria seleção, como diz aqui, uma boa seleção de fatos. O que você seleciona para usar como argumento também é contado. Então, às vezes, eu sempre mando o aluno decorar citações. O aluno tem que decorar citações porque isso é importante, mas você também tem que saber usá-las. Então, não adianta você decorar todas as citações de uma determinada área só. Então, você deve decorar uma de tecnologia, por exemplo. Só que se chegar lá e cair inclusão, então já não vai ser a tecnologia que você vai usar, porque a sua seleção de citação, ou de fatos, ou de argumentos, ela também conta, tá? Então, isso aqui vai considerar a sua contribuição para o conjunto do texto, ao mesmo tempo que relaciona e interpreta esses elementos para a defesa do ponto de vista. Ou seja, as coisas vão trabalhar em simbiose, tanto a sua escolha, aquilo que você escolheu de fato ali para o texto, quanto aquilo ali que você fez o texto andar a partir do que você escolheu. Então é necessário que você traga para o seu texto escolhas que vão fazer do seu texto algo que seja útil para o leitor. Não é você ir lá e encher o texto de citação, encher o texto de dados sem sentido. Não é isso que a banca procura. Ela procura que você chegue lá e encha o texto ou coloque no texto coisas que vão se relacionar ao fato que você está procurando. Você está cansado desses cursos que prometem te ensinar redação, te ensinar português? Você vai lá, gasta dinheiro, estuda, mas nunca passa. Mas o nosso curso aqui é diferenciado porque nossa metodologia tem aulas online, aulas gravadas, plantões tira dúvidas, mas principalmente nós focamos apenas e tão somente naquilo que as bancas pedem para que você consiga a sua tão sonhada vaga. Eu sou o professor Gleison Versosa. Eu sou especialista em linguagens, já tive participação em bancas de concurso. E você vai clicar aqui agora, se inscrever e fazer parte do nosso curso e vamos te entregar o conteúdo necessário para que você consiga realizar o seu sonho de finalmente ser aprovado. Te espero no curso.